Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria e satisfação que hoje estamos mais uma vez na sala virtual EBD AD Candel para a ministração de mais uma aula dentro do tema geral da lição do segundo trimestre de 2023. Tema geral, relacionamento em família. E hoje estudaremos, de certa forma, o subtema ou o tema da lição 9, uma família nada perfeita. É um estudo baseado na história da família do rei Davi, né? E o texto áureo nos traz como texto base Gálatas 6, 7, que nos diz que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará, ou isso também ceifará. Desculpa. A verdade prática vem nessa mesma linha de entendimento bíblico quanto à lei da semeadura, né? Tudo que os membros da família plantaram, colherão. Essa é uma lei divina, de caráter universal, e que isso é constatado pela própria natureza. E para introduzirmos esta temática, nesta oportunidade, que o Espírito Santo nos ajude nessa ministração e que fale ao seu coração, você que tem acompanhado estas aulas pelo nosso canal. O nosso desejo é que você seja abençoado, que a gente se corrija naquilo que se faz necessário se corrigir, mudar, que não é fácil, mas Deus pode assim atuar em nossas vidas quando atentarmos para a sua palavra, né? Então a lição tem como objeto a família de Davi e a sua conduta como genitor e pai, né? Vemos ou aprenderemos ou relembraremos mais uma vez também que ele não foi diligente, né? E nem foi disciplinador para com a sua família, e vieram as consequências, né? Foram vários erros que Davi comete como um pai, e isso lhe custou muito caro, né? Isso está registrado no texto sagrado, né? Tanto as qualidades boas, as virtudes de Davi, como também as suas más qualidades, né? A Bíblia é muito imparcial a esse respeito, e isso é um sinal, de certa forma, traz uma comprovação de que a Bíblia é a palavra de Deus e não é um livro escrito simplesmente por humanos, mas inspirados por Deus, né? E vendo a família de Davi por reflexos, cabe-nos também pesar os atos de natureza moral em nossas famílias, como nós conduzimos moralmente nas tomadas de decisões e escolhas em nossas famílias, né? Porque são decisões que envolvem seguir o padrão bíblico ou deixar se levar pelo padrão, né, de uma sociedade relativista, né, na sua libertinagem desenfreada. E o que hoje nós vivemos é uma profunda inversão de valores, né? O certo parece errado e o errado é defendido como certo, né? Então veremos também que a lição realça o estudo, né? Em estudo, realça a lei da semeadura, a qual em tempos de um evangelho humanizado e muito adocicado, ao gosto do freguês, pouco se fala. Essa é uma grande verdade que a gente tem que deixar aqui muito claro nos dias contemporâneos, da igreja contemporânea, nos dias que nós vivemos. O item 1 da lição traz o título de o rei Davi e sua família. Quem foi o rei Davi? Quem foi este homem? O que é que a Bíblia nos traz, nos informa a respeito dele e de sua família? Davi foi ungido rei de Israel, era filho de Jessé, né? E foi bem sucedido como rei. Ele unificou, fortaleceu a monarquia em Israel, foi vitorioso em tudo que o Senhor o levou a realizar na política da nação judaica. Ele é considerado o maior rei
né, em Israel, historicamente falando. Reinou aí por volta de 1010 a 970 a.C., né? Falando do seu reinado, período de 40 anos de reinado em Israel, né? Em 1 Samuel 16, 18, nos dá uma ideia da pessoa de Davi, né? Como está escrito lá. Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, homem de guerra, e prudente em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Um versículo nos dá uma ideia de como Deus começa a trabalhar na vida de Davi e quem era Davi. Davi ele tinha 3 qualidades de caráter destacadas, né? Que era a humildade, a sinceridade e o espírito de adorador, né? Basta nos lembrar que a ideia do templo foi uma ideia de Davi, para cultuar melhor a Deus, para adorar melhor ao Senhor, na beleza da sua santidade. Ele teve a ideia de construir o templo. Grande parte dos salmos, que são os livros dos cânticos de Israel, foram escritos por Davi em louvor e honra e glória ao Deus Jeová. Agora, como cabeça de uma grande família, muitas esposas e mais de 20 filhos. Foi um grande rei e líder em Israel, mas o mesmo não se pode dizer dele na sua função, no seu papel de pai, infelizmente, né? Então ficou evidente na Bíblia que Davi se dedicou muito à sua vida pública e, de certa forma, negligenciou a criação, a formação de sua família. Davi, como alguns outros homens que constam nas Escrituras, também não soube lidar com a barra da saia, né? Se deixou levar também por mulheres, né? Nesse sentido que queremos colocar aqui, né? Então ele foi permissivo na poligamia e amargou frutos indesejados, né? E em determinados momentos, né, a poligamia no Antigo Testamento não é taxativamente condenada, embora o padrão divino esteja claro lá desde Gênesis 2:24, que deixará o homem, seu pai, sua mãe, e anunciar a sua mulher, unicamente a sua mulher, né? Em Deuteronômio 17:17 também, inclusive, quando através do ministério do patriarca Moisés, né, que foi um grande, ou um dos maiores profetas em Israel, o Senhor já alertava ali que mais tarde teria reis, monarquia em Israel, né? Sairia da teocracia para a monarquia, haveria reis, mas uma das recomendações aos reis, ou digamos aos futuros reis, lá em Deuteronômio 17:17, era que eles não poderiam acumular bens, multiplicar bens, como também não multiplicar mulheres, porque isso seria um desvio em suas vidas, né? E ainda acerca desse detalhe sobre a poligamia, às vezes deixamos passar desapercebido no estudo da palavra de Deus, mas pela história, né, dentro do aspecto arcabouço histórico da humanidade, do processo civilizatório da raça humana, houve uma certa permissividade na antiguidade quanto à poligamia, porque era uma situação crítica, já falamos isso em outras oportunidades, quando estudamos outra lição, que uma mulher sem marido na antiguidade, ela tinha basicamente 3 destinos, que era passar fome, ser escrava ou virar uma prostituta. De modo que houve uma certa permissividade nas entrelinhas geral das Escrituras a esse respeito, né? E Davi, infelizmente, pecou muito nessa área, porque gerou uma grande família e não conseguiu dar conta, não cumpriu o seu papel de pai. Ponto 2 da lição traz, eu inverti aqui a ordem para nos ajudar na compreensão e na assimilação do conteúdo da lição. Eu falo aqui da frágil moralidade na família de Davi. A começar do que está narrado lá em 2 Samuel 11:12, nos capítulos 11 e 12, quando a gente encontra ali narrado o mais grotesco e o mais vil pecado de Davi, que foi contra Urias o Heteu, como
toma para si a sua esposa Batseba e comete o adultério e um homicídio. E de cara ele é repreendido por Deus, né, através do profeta Natan. Davi não tinha nenhum exemplo a dar aos filhos nesse particular, né? E começou a sofrer também as consequências da lei da semeadura no seu bojo familiar, no seu contexto familiar, dizemos assim, né? Mas também podemos aprender, como já mencionei, com uma das qualidades destacadas do caráter de Davi, que era a humildade, porque ele assume, quando é chamado a atenção pelo profeta, ele assume, ele não vai de encontro ao profeta, ele não vai, como rei, mandar, por exemplo, prender ou matar o profeta, como outros fizeram no passado. Não, ele baixa a cabeça e assume seu erro e diz que pecou contra o Senhor, né? E o seu pecado é traspassado, mas em consequência o profeta também disse que não se apartará a espada jamais de sua casa. Está lá em 2 Samuel 12:10, né? E disse mais o Senhor, que o que você fez em oculto, ele faria acontecer na sua família à luz do sol. Uma sentença dada também por Deus através do profeta Natan. E isso vieram as consequências, né? Um filho tomando para si uma de suas concubinas e tendo relações com ela diante, digamos assim, perante o público, né? Mas é assim que funciona, né? Diferente do que muitos hoje se voltam muito para a mensagem, as promessas de bênçãos e mais bênçãos, vitórias e mais vitórias, né? E muitas vezes não levam em consideração o nível de relacionamento e comunhão e vivência da pessoa diante de Deus. Como hoje é muito fácil se levar uma mensagem a alguém, redes sociais, várias formas, várias maneiras, né? Mas muitas vezes fica a ermo lançada a mensagem, muitas vezes, e de bênçãos, de vitórias, né? De profetadas, como dizem alguns. Mas alguém disse o seguinte, quanto à lei da semeadura, muito apropriadamente, que Deus é tão generoso que dá a liberdade para o homem plantar o que ele quiser, mas também é tão justo que ele colherá exatamente o que plantou. Essa é a grande verdade, e nós vemos esse retrato evidente na vida do rei Davi, que no seio da sua família não cumpriu com a sua função, o seu papel na formação e criação dos filhos. E quanto a filhos e parentes na casa de Davi, quais foram as consequências disso, né? Vimos que, já que havia uma moralidade frágil, ou de certa forma desajustada na família de Davi, a partir do seu mau testemunho, do seu mau exemplo, né, que refletiu na vida dos filhos, e o seu próprio filho Amon, primogênito, vai crescendo também com um comportamento sexual, digamos, desvirtuado, doentio, né? E mais tarde ele vem a praticar um incesto com a sua irmã Tamar, porque tinha uma atração sexual descontrolada por ela, né? E ainda teve a ajuda, né, de um mau conselheiro chamado Jonadab, né, que era filho de Simea, irmão de Davi e primo de Amon. E com artimanhas, né, induziu Amon a satisfazer essas paixões, digamos assim, contra a vontade, né, de Tamar, que foi vítima dessa situação. Então, são fatos, são os acontecimentos que vai se desenrolando, acontecendo na família de Davi, e que para nós serve-nos de exemplo para a gente atentar e ver como nós estamos vivendo a vida em família, exercendo as nossas funções, atribuições de pais, de filhos, né? Porque não só pais sofrem consequências da lei da semeadura, como também os filhos pelos seus atos, pelas suas atitudes, né? Sejam elas ativas ou passivas, né? Não importa, né? Aí mais adiante também vemos como consequência, né, o que se passa com o filho de Davi, o Absalão, irmã de Tamar, que manda matar Amon, porque ficou com um desafeto em função do que praticou Amon, né?
E o próprio Absalão mais tarde conspira, rebela-se contra o seu pai Davi. E ainda mais adiante tem Davi já mais velhos, né? Vem Adonias, seu filho, que declara-se rei em Israel, ele é ainda vivo, sem que ele o soubesse. Quer dizer, na verdade foi um ato de traição do seu filho Adonias. Tudo isso a gente vê um retrato das consequências da conduta, da postura, dos atos, de como se conduziu Davi no aspecto pai de uma família, e de uma grande família que, consequentemente, não teve condições, né? Ficou fora da normalidade e conduziu uma família daquele porte, daquele tamanho, porque também ficou, de certa forma, fora dos planos de Deus, do modelo de Deus para a família, né? E aqui, para a gente trazer como fecho, uma conclusão do que nós estamos refletindo desta manhã sobre essa família, uma família nada perfeita, como diz o tema, nós queremos depreender ou trazer como conclusão aqui desse estudo, um tanto objetivo, né, os seguintes pontos, né? Davi, na sua família, viu as consequências de sua fraca moralidade, um pai não exemplar, porque Davi não foi exemplar, amou demais, porque seu próprio filho Absalão também conspirou, rebelou-se contra ele, ele continuou amando de uma maneira descomunal, sem limite. Não é que ele não tinha que amar, mas ele tinha que também disciplinar, né? E Davi, até se amar em excesso, né, que isso nem Deus faz, né? Como dizia um certo pastor das mais antigas, né, pastor João Inácio Sobrinho, ele dizia que há pessoas que querem serem melhores, mais boas, mais generosas, mais misericordiosas do que Deus, né? E isso não se deve fazer e praticar, porque se há uma coisa que anda junto com o amor, é a disciplina, e a disciplina junto com o amor. E Davi falhou nesse aspecto, na disciplina com seus filhos, não estabeleceu limites, não disciplinou quando foi necessário, né? E o que ele colheu? Adultério, assassinato, incesto, morte, perseguições e lágrimas no seio da sua família. Infelizmente, mas para nós fica como lição, aprendizado, e por isso a palavra de Deus está escrita com todo este conteúdo para nos ensinar, para nós não entrarmos por este caminho, né? Também deduzimos do estudo que existem erros menos graves e outros mais graves que cometemos, assim como também pecados mais graves e outros menos graves. E aí sofremos as consequências, né? A lição ainda também realça, né, deixa muito evidente, e é o texto áureo da lição, que a lei da semeadura é diferente, né, das muitas bênçãos simplórias, baratas, ministradas ou profetadas sobre as pessoas, sem considerar o que andam praticando e o nível de relação delas com Deus. O que prevalece de ensino, de exortação para nós nos dias atuais, igreja do dia presente, o que prevalece é que vamos colher o que nós plantarmos, né? Isso é muito importante nós frisarmos nessa ocasião. E quero considerar aqui ainda 4 pontos, né, em torno da lei da semeadura, que a gente precisa aplicar e trazer como conhecimento para as nossas vidas, né? Primeiro, Deus é longânimo e misericordioso. O homem não. Às vezes nós queremos também justiça imediata, uma solução imediata, uma disciplina imediata, né, uma correção instantânea, digamos assim, e com Deus as coisas não funcionam assim. O homem é imediatista, mas Deus dá tempo aos homens para que se arrependam, e só atua quando o juízo, quando o limite da pecaminosidade não é mais suportável, quando algo que se pratica fica muito fora do ponto da curva, como se diz, né? Então, o homem é muito falho em amar, né? E Deus, por natureza, é amor, não tem prazer na morte do homem no seu pecado. A sua vontade plena deseja salvar, chamando os homens
ao arrependimento pela pregação do Evangelho, isso mais precisamente no contexto da igreja cristã dos dias atuais, e assim Jesus começou. Enfim, nós podemos optar pelo que plantar. É o que aprendemos da lei da semeadura, mas já a colheita não tem alternativas, apenas as consequências de nossas atitudes, sejam elas ativas ou passivas. Então, queridos, amados irmãos que nos acompanham através dessa ministração, guardem isso, enfim. Um dia virá também o acerto de contas diante de Deus, né? A Bíblia diz, Eclesiastes 12, 13 e 14, que um dia todos nós estaremos diante de Deus e prestaremos conta de tudo que estiver encoberto. Vem à tona, né? Assim como Paulo também escreve aos Romanos, lá em 14 de Romanos, né? Que um dia também nós teremos, todo joelho um dia se dobrará diante de Deus e cada um dará conta de si mesmo a Deus. Infelizmente, muitos hoje não olham para as suas falhas, para as suas fraquezas, para os seus pecados e vivem mais de apontar os outros. Mas a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus, né? Então, só havendo arrependimento, conversão, escapa-se da condenação eterna. E tudo isso é possível pela a fé salvífica na pessoa bendita, da pessoa de Jesus Cristo, porque a salvação não é produto da obediência em si, porque era impossível se salvar somente, diretamente, objetivamente, pela obediência do homem a Deus, aos seus preceitos, aos seus mandamentos. Daí vem a graça de Deus e complementa, e quando o homem se converte, e claro, ele se volta para Deus, ele se torna temente a Deus, ele vive a palavra, ele vive o Evangelho, e se esforça nessa direção com a ajuda do Espírito Santo, após ser um nascido de novo, e que não anda mais voltado para as coisas aqui, mas para as coisas de cima. Assim, queridos, que o Senhor nos ajude, que Deus nos abençoe, e que façamos com muita alegria, ou que cumpramos com muita alegria nosso papel de paz no seio da família, que tenhamos famílias edificadas sobre a rocha, que é Cristo, e que guardemos esses exemplos que se passam na vida de Davi, para que nós não caiamos neles. Que Deus nos abençoe.